Dragon Ball Kakumei, o fã mangá que é muito, mas muito melhor que o próprio Dragon Ball Super. Aborda muitas coisas que o Dragon Ball Super acabou deixando tanto quanto de lado, como por exemplo, que o Dragon Ball Super ficou muito infantilizado, já o Kakumei não, o Kakumei realmente mostrou o quão insano e o quão poderoso os personagens estão nos tempos atuais. Hoje você vai saber o que é de fato esse tal Dragon Ball Kakumei e qual foi a sua história inicial. Eu já peço a você aquele belo insano like salsadinho, que se inscreva no canal e agora sim acompanhe comigo essa história, porque está insana. Vamos lá. Dragon Ball Kakumei, para quem não sabe, é um fã mangá feito por 3 pessoas apenas. E isso ele é meio que projetado como uma continuação de Dragon Ball Super, inclusive se encaixa muito bem nesse conceito, visto que ele traz consigo muitos pontos de referência ao Dragon Ball Super, claro, com uma história muito, mas muito inovadora e algumas vezes, cara, muito superior ao próprio Dragon Ball Super, tanto o anime quanto o mangá. Mas, antes de falarmos sobre a história em si, que já adianto a vocês que é muito incrível, vamos falar rapidinho sobre o traço único do Dragon Ball Kakumei adota, que muitos acham superiores ao próprio mangá de Dragon Ball Super. Primeiramente, podemos começar com uma coisa insana, que é o seu pôster inicial, que ele desperta muita curiosidade dos fãs de Dragon Ball, porque, cara, na moral, o Freeza como Hakashin, o Goku amarrado com correntes, mano, isso com certeza a gente olha e fala, eu tenho que assistir esse negócio, tem que ver que negócio que é esse. Me arrisco mesmo a dizer que esse Kakumei, cara, tem um estilo assim do Kentaro Miura, que pra quem não sabe quem foi esse cara, é o criador do mangá Berserker, que está aparecendo na tela, pra vocês verem que o traço é muito, mas muito parecido com esse mangá. Infelizmente, esse Kentaro Miura já faleceu, mas seu traço ainda permanece, se assemelha muito à arte dos fãs do Dragon Ball Kakumei, então fica aqui essa bela menção honrosa. Porque esse estilo de arte é assim muito, mas muito impressionante, principalmente levando em conta que é feito por fãs e não por mangakas profissionais, cara. Eles fazem sim um trabalho tão bom quanto mangakas profissionais. Sobre o estilo em si não vou falar muito porque, cara, só a gente vê que ele já tá com um capricho excepcional. Então agora vamos partir para aquilo que a gente quer, que é a história do insano Dragon Ball Kakumei. Primeiro ponto, temos que lembrar, ele não é canônico, beleza? Ele não se encaixa com a obra oficial e muito menos é um mangaka feito pelo Akira Toriyama. É somente um fã mangá, tá? Os fãs realmente queriam homenagear a obra Dragon Ball Super, portanto fizeram esse Dragon Ball Kakumei, ok? A proposta inicial deles era deixar Dragon Ball um pouco mais cruel e realmente mais focado a público adulto, tirando essas coisinhas fofas aí que vemos muito em Dragon Ball Super, essas piadinhas, etc. Realmente Dragon Ball Kakumei é mais focado para o público adulto, ou seja, temos lutas mais cruéis, cenas bem mais pesadas e a própria história em si é muito mais abrangente e pesada em relação à sua obra original que foi o Dragon Ball Super, tanto o anime quanto o mangá. É que temos a lenda, um francês chamado Ludovic, sim, eu também achava que era um espanhol, mas ao pesquisar descobri que quem criou o Kakumei foi um francês. Bom, piadas à parte, voltando aqui, ele queria tirar esse ar de fofinho de Dragon Ball e realmente trazer uma história assim bem mais complexa, explorando melhor o poder dos personagens. Então os dois primeiros capítulos do Kakumei aconteceram logo após o finalzinho do Torneio do Poder. Tanto sim, esse Dragon Ball Kakumei é uma continuação ao final do Torneio do Poder de Dragon Ball Super, beleza? Mas a trama principal aconteceu após o 17 vencer o torneio e pediu para o Super Shenlong restaurar todos os universos, certo? E então o dragão realmente fez isso, porém, entretanto, todavia o que eles não sabiam é que o dragão havia restaurado todos os universos, porém agora então tínhamos 18 universos em Dragon Ball e não somente 12, ou seja, os 6 universos apagados por Zeno antes retornaram. E aí o que acontece? Dos 12 universos que já existiam lá no Dragon Ball Super normal mesmo, conhecemos 8, pois o universo de número 1, 5, 8 e 12 não participaram do Torneio do Poder, né, por ter um nível mortal muito acima da média. Agora ainda temos 6 novos universos a explorar, o que deixa realmente Dragon Ball muito insano e vai dar uma proposta muito interessante que não foi usado no próprio Dragon Ball Super por motivo desconhecido, já que explorar os universos é realmente algo que pode chamar muito, mas muito a atenção dos fãs, principalmente por poder adicionar novos personagens. Porém, o foco principal era o desconhecido e misterioso Universo 19, ou também o Universo Zero, que foi responsável por iniciar uma guerra com todos os outros universos, realmente uma guerra multiversal, que todos queriam ver em Dragon Ball. Porém, galera, essa história que vimos em 2 capítulos iniciais de Dragon Ball Kakumei foi lá em 2018. E essa história, então, infelizmente foi fechada, e o mangá retornou apenas em 2021, totalmente renovado. Pois agora não era considerado só o filme Torneio do Poder, e sim o filme Dragon Ball Super Broly, portanto temos uma nova história totalmente renovada do Kakumei. E é aqui então que começa Dragon Ball Kakumei como conhecemos, inclusive se vocês quiserem rapaziada eu posso trazer pra vocês, beleza, os capítulos do Kakumei, é só os comentários se vocês acham interessante a ideia ou não, não esqueça aquele belo like, se inscreva no canal, até o próximo, fiquem com Deus e eu fui!